A Emilene Araújo, gerente de projetos sociais da SBB, que vai falar nós sobre afetos e vínculos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Ó, tá mais animado agora, hein, Walter? Todo mundo aqui almoçou? Sim. Para quem não almoçou, a gente também não tem almoço, tá? Mas nós vamos ter um lanche no final, né? Eu tô falando a verdade, né, gente? Vai ter um lanche? Vai, né? Vai ter um lanche. Bom, como eu disse, meu nome é Emilene. Eu já estive aqui 2 vezes. Para mim é sempre um prazer, uma honra aqui estar com vocês. Algumas pessoas eu estou reconhecendo do último evento que esteve aqui conosco. E para a gente é um prazer estar aqui hoje. Bom, nós temos alguns desafios também, né? Primeiro, eu preciso que ninguém durma. Pode ser? Sim. Olha, eu gostei desse sim. Ninguém pode dormir, tá? Tem uma pessoa aqui, o Odir, só está olhando para ver quem está dormindo, tá, Odir? Aí você vai me falando. E o outro desafio, eu gostaria que vocês também participassem comigo. Então, a gente vai fazer algumas perguntas e vocês sintam à vontade em conversar com a gente. Nós vamos falar um pouquinho sobre vínculos. E aí a gente começa a pensar, que vínculos são esses, né? Então, a gente trouxe um tema sobre afetos e vínculos e para falar mais especificamente da importância dos vínculos familiares. Vou falar um pouquinho de família. E aí, antes da gente falar sobre esses vínculos familiares, eu trouxe aqui só algumas definições, né? Tudo que passar no slide eu vou ler para vocês, algumas definições. Então, nós trouxemos 4 tipos de vínculos. Primeiro seria o laço moral. O laço moral, por exemplo, o laço da amizade. Segundo vínculo é aquele que liga 2 pessoas. E aí nós colocamos ele no campo do vínculo familiar. Ônus ou restrição que incide sobre um bem, um vínculo hipotecário. Esse é que ninguém gosta de ter, né? Ficar na mão, né? Não tem como. E o outro é laços entre pessoas estabelecidos por lei, né? Ou seja, um casamento, por exemplo, tem um documento, né, que diz que vocês são vinculados um ao outro, são um casal. Então eu trouxe só para a gente poder abrir um pouquinho a nossa visão, que esses laços eles são muito maiores do que a gente pode imaginar, em vários campos, e pode ser com coisas ou também com pessoas. E aí vamos pensar, e cada um tem o seu vínculo, tá? Mas eu consegui pelo menos trazer 2 vínculos que vai ser igual para todo mundo, eu espero que sim. Bom, nessa tela está escrito, meu primeiro grande vínculo. Tem uma mulher gestante, que está com um laço na barriga e também mostra um bebê dentro da barriga, ligado no cordão umbilical. Todos aqui tiveram esse vínculo, certo? Ou alguém não nasceu assim, na barriga da mamãe? Alguém? Teve algum que foi diferente? Não, né, gente? Todo mundo nasceu assim. Sim ou não? Sim. Ah, que susto, hein? Não. E é o nosso primeiro vínculo. Todos nós fomos gerados por uma mulher. Todos nós recebemos ali os nutrientes e as vitaminas que saíam da mãe, né, pelo cordão umbilical. Então, esse foi o nosso primeiro grande vínculo, né? Alguns psicólogos dizem que, desde aí, então, tudo que a mãe sente repercute na criança, ou talvez coisas que aconteceram no ventre expliquem quem nós somos hoje. Esse debate era muito grande. Mas é unânime entre qualquer tipo de literatura, estudiosos, que o vínculo da gestação, ele é um vínculo muito forte. E é um vínculo de sobrevivência. Bom, o segundo grande vínculo, né? Então, na tela nós temos uma mãe segurando uma criança e alguns itens estão escritos, né? Esse seria o segundo grande vínculo. Alguém cuidou de você quando você nasceu, certo? Certo. Depois fala, não, ninguém me deixaram jogado no canto. Pode ter deixado, mas ninguém deixou você morrer de fome. Então, alguém cuidou de você. Alguém trocou suas fraldas, né? Sim? Sim. Pode dizer, não, me deixaram assado o dia inteiro, mas alguém trocou, né? Isso aconteceu. Alguém deu um remédio para você. Sim. Certo? Também, muito bem. Alguém colocou roupa em você. Ou você saia pelado por aí? Não, né? Alguém colocou roupa. Pode ser furada, né? Mas colocou uma roupa em você. Então, percebam que para todos nós isso foi igual, né? Nós não tínhamos capacidade de se alimentar sozinhos, de colocar roupas. Alguém te deu banho, certo? Claro. Mesmo que de
uma vez por semana. De canequinha. Isso, mesmo que de canequinha. Mas alguém cuidou da gente, alguém deu um banho na gente. Alguém te amamentou. Sim? Sim. Pode ser no peito, pode ser na mamadeira. Mas alguém fez isso por você. E alguém te deu comida. Sim? Claro. Então percebam que assim que a gente saiu da barriga da nossa mãe, alguém cuidou da gente. Então já começa uma relação de um vínculo com essa pessoa, né? Se cuidou bem, se cuidou mal, né? É outro assunto e também a gente vai falar até um pouquinho sobre isso. Mas nós tivemos um vínculo com alguém, né? Alguém que colocou a mão na gente, alguém que a gente ouvia a voz, né? Vocês percebam que uma criança quando... pode falar todo mundo, mas quando ela ouve a voz da mãe, de longe, ela já começa a sorrir, ela já começa a emitir alguns sons, porque ela reconhece a sua mãe pela voz, ela reconhece sua mãe pelo tato. Então esse vínculo, ele começa ali, na gestação e depois que a criança nasce. Só que daí, é claro, né, que ainda tem um período da nossa história de vida que a gente também não conseguia fazer muita coisa sozinho. Mas cada um de nós construímos uma história, né? Cada um de nós. Não há história sem homem, nem homem sem história. Seja ela qual for, nós tivemos a nossa história. E tivemos a nossa construção de vínculos, né? Então, ninguém é igual, certo? Ninguém é igual. Então, uma pessoa foi para um lado, outra foi para o outro. Uma pessoa teve uma família X, a outra teve uma família Y. Então, cada um foi construindo a sua história. Se a gente parar para pensar na nossa história de construção de vínculos, né? Se eu perguntasse hoje para vocês qual é a pessoa que mais marcou sua vida, aí você vai falar, olha, a pessoa X. Só que nem sempre essa pessoa que mais marcou sua vida, marcou de uma forma boa. Tá certo? Nem sempre. Talvez a gente lembre da pessoa que marcou de forma positiva e talvez da pessoa que marcou de forma negativa, mas a nossa vida hoje, ela é formada por diversos vínculos que nós tivemos. E esses vínculos nos trouxeram alguma coisa, de bom ou de ruim, mas nós construímos durante a nossa vida. Pode passar? E aí a gente começa a parar para pensar, aonde que nós criamos esses vínculos, né? E eu trouxe só alguns exemplos, né? Na tela eu disse aqui, no trabalho, então, no nosso serviço, a gente tem um vínculo empregatício, já começa por aí. Né? Então, um vínculo de trabalho que nós temos com uma organização, com uma empresa, com uma instituição. E para esse vínculo ser mantido, a gente precisa cumprir algumas coisas, tá certo? Ou eu posso chegar a hora que eu quiser no meu serviço? Quem puder me fala que eu vou mandar um currículo para lá. Hierarquia estabelecida, você quer dizer? Isso, porque o meu chefe está aqui, ele não me deixa chegar atrasado. Então a gente tem algumas coisas que a gente vai cumprindo na nossa vida, por exemplo, no trabalho. A mesma coisa na escola. A gente também tem os nossos vínculos com os colegas, com a professora, né? Os vínculos com as disciplinas, que a gente tem que cumprir uma série de coisas, também são vínculos da nossa vida. Outra com grupos comunitários. Então, você participa de uma associação ou você participa de uma igreja. São os grupos que a gente vai formando. Por exemplo, esse aqui já é um grupo também. A biblioteca já é um espaço que se reúne pessoas. E aqui vocês já conheceram pessoas? Conheceram? Claro. Pessoas novas, conheceram. E fizeram suas amizades. Ou brigaram também. Então, esse é um espaço onde a gente constrói os nossos vínculos. Na sociedade como um todo, né? Você está no ônibus, conhece alguém, você vai para um restaurante, conhece alguém, você vai tomar um lanche, você conhece uma pessoa. E na sua casa, né? Na sua residência, que talvez sejam os vínculos, para muitos de nós, que sejam os vínculos mais fortes que nós temos, né? Mas não para todos nós. Pode passar. E aí, imagina o que eu vou falando, começa a pensar em tudo que você construiu de vínculos. Tanto das pessoas que são importantes para você, das pessoas que marcaram a sua vida, e começa a pensar também das pessoas que você foi importante na vida dela, ou talvez que você marcou a vida dela de forma positiva ou negativa. A gente começa a nos avaliar também nesse momento. E por que a gente precisa, né, ter esses vínculos? Por que
é importante eu ter um vínculo nesses espaços que eu convivo, ou é importante eu ter um vínculo na minha casa? Por que ele é importante para a gente? Então, se eu falar para vocês pensarem, né, o quanto esse vínculo que vocês lembraram no início da palestra ajudou você em alguma coisa, talvez muitos de vocês poderiam falar horas e horas, olha, esse vínculo me ajudou nisso, naquilo que é importante para mim. Então a gente começa a perceber que os vínculos, eles são necessários. Mesmo que eu tenha alguns vínculos que causem algumas marcas na minha vida, ele me faz crescer, ele me faz aprender alguma coisa. Pode passar. E aí eu trouxe um versículo bíblico que fala um pouquinho sobre isso. Então na tela tem um desenho, né, que mostra um amigo empurrando o outro. E está escrito, melhor é serem dois do que um. É melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Então, esse versículo está em Eclesiastes 4, do 9 ao 10. Então, a Bíblia ela diz, né, com a palavra sabedoria, que é melhor serem dois do que um, porque um ajuda o outro. Esses dias a gente viu um caso de suicídio, onde a gente trabalhava, e a gente pensou, poxa, como que a pessoa ela chega nessa situação, né, de tirar a própria vida, deixar filho, deixar a esposa, né, e a gente começa a perceber que esses vínculos eles são muito maiores do que uma convivência no mesmo lugar. Eu estou na minha casa, mas assim, eu estou me sentindo sozinho. Isso não acontece aqui, né? Só com os outros lá fora. Tá cheio de gente na minha casa, mas eu me sinto tão só, que parece que eu não tenho vínculo, eu não estou apegada a ninguém. E teve um caso essa semana em que a gente questionou e conversou bastante sobre isso. Poxa, parecia que uma pessoa era tão próxima da outra, uma dependia da outra, e simplesmente a pessoa acabou com a sua própria vida. Né? O que será que aconteceu aí nesses vínculos? E aí a gente vem com a questão sobre família. O que é família? Há vários conceitos sobre família, né? Vários escritores que cada um tem a sua definição. Mas família, há muito tempo, deixou de ser só aquelas pessoas que convivem ali naquela mesma casa com você. Às vezes um vizinho, ele é mais família do que um irmão nosso. Um vizinho, ele é mais família do que um pai, do que uma mãe, né? Sem entrar na questão se é bom ou se é ruim, mas a realidade é essa. Então a gente começa a perceber que a nossa família ela é muito maior. Ela ultrapassa a questão sanguínea, ultrapassa as relações de sangue, ela é muito mais que isso, né? A Bíblia diz que amigos são mais chegados do que irmão, e isso acontece, essa é a nossa família. Então, o slide ele mostra uma família, né, parece um avô, uma avó, algumas crianças, homem, mulher, todos juntos, e até um cachorro, né? O cachorro faz parte da família? Quem aqui tem cachorro? Faz parte da família, sim. A gente vê tantos laços com os animais e a gente precisa considerar. Talvez seja uma das maiores crises da nossa sociedade definir o que é família. E como a família é tratada hoje pela sociedade, pela mídia? Às vezes a gente vê algumas coisas na mídia que parece que não quer que a família exista. E quer que a família seja desagregada, algumas coisas que nos impactam, alguns comerciais, algumas matérias, que a mídia acaba, poxa, pai, mãe, tem seu filho, e tem esse compromisso, às vezes parece ridículo, né? Às vezes a mídia começa a colocar que é ridícula a questão da família, mas a gente tem que voltar sempre a essa centralidade. E nós temos também vários documentos oficiais que falam sobre o que é família. E um dos documentos que eu trouxe aqui está na Constituição, na verdade, no artigo 227 da Constituição, que ele fala um pouco da responsabilidade da família. Então, ele diz assim: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Tudo isso é responsabilidade da família. Então, quando a gente vê algo desse, poxa, será que a minha família fez tudo isso? Ou será que eu, como família, consigo cumprir tudo isso? E ele diz o seguinte: a responsabilidade da sua família é sua.
Se acontece alguma coisa que você não cuidou do teu filho, ou não cuidou do idoso, ou não cuidou da pessoa com deficiência, aí o Estado entra para querer fazer alguma coisa, mas ela é responsabilidade sua, minha e sua. E aí a gente começa a construir novamente a questão daquela família certinha, né? Não, porque uma mãe, ela jamais vai machucar uma filha. Um pai, ele jamais vai machucar o seu filho. E quando a gente começa a ter contato com a realidade, a gente vê que não é assim. Nem sempre é assim. Então, às vezes, a gente acha que isso é impossível de acontecer. E eu trouxe aqui algumas matérias que eu perguntei para o pessoal da Ação Social. Eu sou de São Paulo e nós temos mais 8 filiais. Eu pedi para cada um deles me enviar alguma questão de violência na família. Alguma matéria que saiu sobre isso. E eu fiquei impressionada com o tanto de matéria que eu recebi. Eu falei, não, gente, nem precisa mais, né? Já tem demais. E eu vou ler algumas para vocês. Essa tela é como se fosse um jornal, tá? E no meio dela estão as matérias. Pode passar que ela vai por isso. Mãe acusada de matar as 2 filhas passa por exames psiquiátricos. Corpos das adolescentes de 13 e 14 anos foram enterrados no cemitério Taboão da Serra. Isso foi em 2013. Pode passar. Pode passar a matéria. Amigo diz à polícia que filho de policiais planejava matar a família. Segundo o delegado, Marcelo Eduardo Povo Pesseguini, de 13 anos, matou os pais, a avó e a tia-avó e antes de se matar foi para a escola de carro. Esse foi em 6 de agosto de 2013. Muitos de vocês ouviram sobre esse assassinato. Mulher confessa que matou filha em São Paulo. Uma criança de 4 anos foi encontrada morta em São Paulo. Segundo a Polícia Civil, a mãe confessou que matou a filha. Isso foi em 2013 também. Uma criança foi queimada por gastar R$1 sem permissão. Os pais foram presos em Areias. O casal foi acusado de provocar queimaduras de 2º grau na mão do filho de 9 anos, porque a criança pegou dinheiro sem permissão. Mais uma. Homem mata o pai, esfaqueia a esposa e tenta suicídio na Granja do Torto. Logo depois do crime, o rapaz se trancou com o filho dentro do quarto e tentou se matar cortando o pescoço. Eu não quero deixar ninguém em depressão, tá, gente? Só quero mostrar que isso acontece, né? E essa falta de vínculo entre os familiares acontece muito frequentemente e às vezes a gente não se dá conta disso. Criança de 3 anos é espancada pelo pai em uma escola de Brasília. O policial disse que o menino tinha marcas no corpo. São hematomas característicos de agressão física, de cintos e palmadas, principalmente na região glútea e na parte superior das pernas. E aí a gente começa a perceber, essas só são algumas, tá, que o pessoal me mandou, mas existem inúmeras outras notícias onde a própria família, que deveria proteger, né, os seus, comete a violência com esses. E a gente começa a perguntar, aonde foi que esses valores, né, ou foram perdidos ou nunca tiveram? Valores como a honestidade, o respeito, o cuidado, o amor ao próximo. A gente poderia citar N valores aqui, que talvez para muitos de nós é muito claro. Não, é minha filha, é a pessoa que eu vou proteger, é a pessoa que eu vou cuidar. Mas vejam, acontecem muitos assassinatos dos próprios pais em relação aos filhos, dos próprios filhos em relação aos pais. E a gente começa a questionar quais são os valores que estão atingindo hoje a nossa família. Que valores são esses? E percebo que esses valores, eles estão diretamente ligados nesses vínculos. Porque se eu tenho um valor X, é isso que eu vou passar para minha filha, é isso que eu vou passar para o meu filho, isso vai se reproduzindo. E aí eu coloquei alguns valores, né? Então hoje fala-se muito em consumismo. Então as famílias, elas querem o quê? Elas querem comprar, né? Elas querem dar, elas querem suprir a ausência dando alguma coisa. Então isso é muito comum. Qual a mãe aqui que de repente não se culpa? Ai, mas eu deixo meu filho o dia inteiro na escola. Mas ele pediu 3 presentes, tadinho, eu vou dar, né? Porque, afinal de contas, eu estou deixando ele muito tempo sozinho. Né? Então, esse é um exemplo, mas existem outros exemplos onde a gente começa a perceber
que o consumismo ele acaba tomando um espaço fundamental. É claro, quem não quer ter aquela televisão imensa, quem não quer ter aquele carro, é uma série de coisas. Mas a gente percebe que muitas famílias têm colocado isso como uma prioridade. Então o consumismo tem tirado esse tempo com a família de passarem juntas. O hedonismo, então é a busca daquele prazer, a busca pelo prazer constante. Então eu quero me sentir bem. Então, há muitos casos de pais, olha, estou cansado de cuidar de criança, quero viver minha vida. Agora eu quero viver minha vida. Então, a busca do prazer é constante. Independente de quem que eu vá atirar, independente de quem que eu vá machucar, mas eu quero estar bem, eu quero me sentir bem. Então, quando eu procuro só o meu prazer, eu esqueço dos outros. Eu esqueço principalmente de quem está do meu lado. E só tem um fator, só tem um fruto aí que é família desestruturada, certo? Isso, família. Falta de quê? Falta de Deus. Muito bem. Acabou. Só falta Deus, porque antigamente os filhos tinham limite, hoje não tem limite. Eu trabalho numa escola de ensino fundamental, não tem limite na escola. Eles fazem que a escola dê educação para a criança e não é isso aí. Tem que aprender em casa, família desestruturada. É pai abandonando mãe, é separando, fugindo com o outro. Tudo isso aí. Tem mãe que é pai, tem mãe que é avô, tem tudo. Falta de estrutura. E às vezes os pais acham que a escola tem que educar, a associação tem que fazer. Não. Fizeram uma pesquisa com alguns adolescentes e perguntaram o seguinte, e chegaram à conclusão que o maior fator de proteção que as crianças tiveram para não usar a droga foi a família. Então, a família vem em primeiro lugar. Em último lugar, foi a escola. E hoje as pessoas acham, não, põe tudo para a escola, né? A escola vai falar de drogas, a escola vai falar de sexo, a escola vai falar disso, vai falar daquilo. E esquece do papel da família. Então, isso que o senhor falou está certíssimo. Então, individualismo, aquilo que a gente também falou, né? Você buscar do prazer, você pensa só em você. Não pensa na criança, não pensa no marido, não pensa na esposa, não pensa no pai, na mãe, mas eu quero estar bem. Eu quero estar vestida bem, eu quero comer o melhor, independente de qualquer coisa. Então as pessoas, gente, percebam, às vezes estão tão cansadas, né? A vida dura, quem aqui não batalha, né? Não trabalha, não passou por tanta coisa, e às vezes de uma hora para outra a gente acha que merece tudo. Eu mereço ser feliz, nem que eu tenho que deixar pessoas para lá, eu mereço ser feliz. Então isso tem tirado esses vínculos das famílias. Desculpa, é Milene, né? Isso. Milene, eu tenho 2 filhos adolescentes e esse tema que você está abordando é um tema interessante no resto da dúvida. Eu só não entendi o fulcro. Eu não entendi exatamente qual que está sendo aonde exatamente você quer chegar, qual é o centro, o objetivo da citação desses vínculos, aonde que existe assim, o que você está querendo transmitir, digamos assim? Isso me passou um pouquinho, eu não entendi exatamente. Não, quando a gente está falando de afetos e vínculos, sim, ou seja, sim, como que esses vínculos são importantes, por exemplo, para você ser quem você é hoje, para eu ser quem eu sou hoje, quem me ajudou nessa vida, qual a importância que eu tenho que dar para minha família, ou seja, se eu não criar um vínculo com meu filho, de afeto, de amor, de carinho, de responsabilidade, eu estou formando pessoas. Tá, então é como se fosse uma equação de psicoaprendizagem, como Carl Rogers, por exemplo, a soma de afeto mais vínculo igual a dependendo do afeto, isso, dependendo do vínculo igual ao resultado. Nosso objetivo é trazer essa importância de um cuidar do outro, de um estar junto do outro, de um se preocupar com o outro, né, para que esses valores de união não sejam perdidos, como a gente está vendo hoje na sociedade. Que a busca do prazer individual tem tomado espaço dessa busca de um prazer coletivo, de estar juntos e unidos. É o como tratamos hoje para sermos tratados amanhã. Isso. Muito bom. Acabou. Se você não trata bem seu filho não vai te tratar bem quando você estiver velho? Jamais. Tudo É o reflexo resultado da equação do afeto mais lógico. É tudo Sem reflexo. dúvidas. Perfeito. Bom, então a família é a proteção. Como eu disse para vocês, o próprio governo fala que a família é problema seu, é problema meu. Né? Então, de reconstrução dessas famílias. Né? Então, o que ele falou da desestruturação familiar, né? Que é o que tem causado os outros problemas sociais, a gente percebe que vem aí dessa desestruturação.
Então, o nosso foco de reconstruir famílias. Então, a gente traz a mensagem bíblica, não só nesse projeto, mas todos os projetos sociais e a missão da sociedade bíblica, com que essa palavra transforme vidas, que traz a palavra os valores, que traz realmente caminhos de sabedoria para que a gente possa seguir, tanto para a nossa vida e como para a nossa família. Reconstruir esses valores. Quando a gente fala muito em valor, a gente fala em honestidade, para muitos de nós, se a gente encontra alguma coisa perdida, a gente não vai falar assim, opa, achei, vou guardar para mim. Muitos de nós vão falar assim, poxa, quem perdeu? Vamos tentar achar. Mas, gente, para milhares e milhares de pessoas, é a vantagem. Perdeu, o problema dele. Perdeu, eu não tenho nada a ver com isso. Então, quando a gente começa, ele até falou, tratamento do filho, e o filho vai nos tratar da mesma forma. Se eu mostro honestidade para o meu filho, é muito mais fácil que ele seja honesto. Então, é um ciclo, isso uma coisa vai gerando a outra. Então, esses valores são muito legais e são fundamentais para a vida. Então, a gente colocou também a igreja como um modelo também, um lugar de como as famílias podem se unir. Então, também alguns estudos que mostram que comunidades e famílias que frequentam as igrejas, elas estão mais próximas. Gente, simples fato de todos sentarem à mesa para almoçar juntos, por exemplo, no domingo, se trocarem para ir à igreja ou para ir em algum local juntos, isso já é uma construção de vínculos. Isso já é um cuidando do outro, um esperando o outro, um sabendo o que o outro está pensando, o que está fazendo. Então, já foi feita uma pesquisa que mostra que o simples fato de uma família ir à igreja junta já é uma construção de vínculos. E a família é deficiência. Também, eu gosto de trazer esse versículo, eu trouxe o ano passado e trago novamente. É a mesma coisa, a família precisa se informar sobre quando ela tem uma pessoa com deficiência na família, ou para a sociedade, para você cuidar do outro, para você entender o outro. Então, aqui nós somos a maioria pessoas cegas, A família precisa saber o que é ser cego. Como que eu trato? Eu pego ele pela mão, saio correndo ou mal pergunto, ele não enxerga, mas ele pensa. Então, vamos nos inteirar. Procurar recursos, Isso, a família, ela protege os seus. Então, se eu sei o que é a deficiência, como lidar com essa deficiência, eu consigo ajudar muito melhor. Eu consigo unir esses vínculos. E a gente tem relatos, assim, principalmente das mães, Eu visitei ano passado o Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, e passei o dia inteiro lá. E tinha centenas de mães que levavam seus filhos para estudar, porque ali era o único lugar que tinha um recurso que poderia atender uma pessoa com deficiência visual. E abriam mão das suas vidas para que o seu filho pudesse aprender a ler e escrever. E ficavam lá no jardim sentadas praticamente o dia inteiro, mas esperando para que o seu filho pudesse ter um atendimento. Quantas mães fizeram isso talvez com vocês? Mas tem muitas que não fazem. Tem muitas que não fazem. Nós tivemos casos, há 3 anos atrás, de uma pessoa com deficiência visual, que a gente convidou para ir lá na sociedade bíblica, e ela comia com a mão, não sabia usar garfo e faca. Por quê? Porque a família tinha medo que ela se machucasse. Então, tudo isso é um fator de proteção. Tudo isso, e essa informação que a família precisa ter. E na Bíblia, nós temos 2 versículos que eu gosto muito de citar, que falam realmente sobre isso. Então, a primeira referência bíblica mostra um alerta quanto ao respeito à pessoa com deficiência, considerando o desrespeito a esse público como sendo uma afronta ao próprio Deus, e amaldiçoa aqueles que assim procedem. Então, em Levítico 19:14, diz o seguinte: não amaldiçoe um surdo, nem ponha na frente de um cego alguma coisa que faça tropeçar. Tenha respeito para comigo, o Senhor, seu Deus. Em Deuteronômio 27:18 diz: maldito seja aquele que fizer um cego errar no caminho. Então, esse respeito é um fator de proteção. Esse cuidado é um fator de proteção também com o seu familiar. E agora a gente pergunta, É muito fácil a gente falar, poxa, tiveram tantas pessoas que me marcaram de forma negativa, na vida, pessoas que me fizeram chorar, pessoas que me fizeram sofrer, pessoas que tinham que cuidar de mim e não cuidaram. E aí a gente pergunta, e no slide está assim: o que eu espero da minha família? E o que minha família espera de mim? Porque é muito fácil eu falar, eu espero mais cuidado, eu espero mais respeito, eu espero mais atenção, eu espero mais amor, mas o que será que a nossa família espera de nós? Então, se a gente parasse, poxa, se eu perguntar para minha filha, o que ela espera de mim? Talvez eu ouça algumas coisas que
que eu não saiba que eu estou falhando, né, que eu não estou fazendo, que eu estou deixando de dar uma proteção para ela, estou deixando de dar uma atenção. Então, a nossa ideia nessa tarde é que a gente pense nesses vínculos, na importância dele, de proteger, de cuidar um do outro, tanto da pessoa para comigo, né, o que eu sinto, o que reflete na minha vida, tanto de mim para a pessoa. Né? Seja aquela pessoa que está do meu lado, talvez uma vez por dia, ou aquela pessoa que dorme e acorda comigo todo dia, seja ela quem for. Né? A gente impacta as pessoas pelo que a gente demonstra quem a gente é. Então, não adianta eu querer ser uma coisa, mas a pessoa que convive comigo, ela sabe exatamente quem eu sou. Ela sabe exatamente o que eu falo. Ela sabe exatamente meus defeitos e minhas qualidades. Então, que a gente possa, nessa tarde, poder refletir, né, quais os vínculos que eu tenho feito com a minha família. O que eu tenho deixado, talvez, de fazer. Né? Quais os vínculos que, às vezes, eu espero dele, talvez isso tenha me magoado, né, de uma forma tão profunda, porque eu não estou recebendo essa proteção que deveria ter. E aí a gente tem uma árvore, né, no slide e tem algumas palavras. Então, amizade, vida, tolerância, amor, paz, alegria, fraternidade, fé, carinho. Que mais? Tem mais alguma coisa? Ou seja, tolerância, isso é bem importante. Então, a gente começar a pensar que são só alguns nomes. Ser paciente, né? Ser paciente, né? A vontade que a gente está de pegar a pessoa pelo pescoço, né? A gente se controlar e dar uma palavra de amor, né? Porque muitos de nós também fomos, às vezes, tratados assim. A pessoa tinha tudo para ficar bravo com a gente e fomos tratados com carinho, amor. Isso criou impacto na nossa vida. Então, vamos pensar nesses valores, né? Então eu coloquei mais 2 itens, que seria o amor, né? Um perdão, uma nova oportunidade. Ah, mas eu não quero saber, porque essa pessoa me magoou tanto, ela já me magoou tanto, que para mim é melhor que ela morra. Né? Talvez a gente pense disso em algumas pessoas, e talvez se a gente souber da história, a gente vai falar, é verdade. E a oração do Pai Nosso vai aonde nessa história aí? Então o amor, o perdão também é um dom de Deus. Quando você perdoa, poxa, aquele que te ofendeu, aquele que te magoou, aquele que te humilhou, e você poder falar, eu te perdoo, é um recomeço, é um recomeço de novos vínculos, é um recomeço de uma nova história. Então o perdão, ele faz parte desse vínculo muito forte, uma nova oportunidade de recomeçar. Mas não é só um perdão da boca para fora, tem que ser de coração mesmo, né? É verdade, senão... esse é o mais difícil, né? Não adianta. Às vezes a gente fala, eu perdoo, mas eu não quero ver a cara dele nunca mais na minha frente. Some daqui. Não, perdoar mesmo e com certeza as coisas vão acontecendo. E o acolhimento, né? Disciplina e dar bom exemplo. Então, a pessoa se sentir acolhida. Quantos de nós aqui já erramos tanto na vida? Olha, já errei tanto que, olha, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito isso, ou não teria feito aquilo. Mas a gente precisa acolher. Talvez tiveram pessoas, quando nós erramos, que apontaram o dedo e realmente nos fizeram sentir pior ainda. Mas outras pessoas falaram assim, olha, estou aqui com você, vamos recomeçar, enquanto a vida há esperança, te perdoo e vamos juntos seguir. Sem esquecer que é se errando que se aprende, né? É verdade. Então, essa questão de dar o bom exemplo, né, de você tratar os outros como você gostaria de ser tratado. E aí eu trouxe, a semana passada, uma pessoa me passou uma passagem bíblica que falava um pouquinho desse assunto, né, na verdade, em Filipenses, né, carta que Paulo escrevia às igrejas, e eu gostaria de ler para vocês. Filipenses 4, do 10 ao 13. Na minha vida, em união com o Senhor, fiquei muito alegre, porque vocês mostraram de novo o cuidado que tem por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim, é que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. E esse versículo de Paulo, ele falou assim, olha, é como se ele falasse, estou me sentindo só, que bom que vocês cuidaram de mim. Não que vocês não queriam, né? Na verdade, vocês não tiveram oportunidade. Então, se você achar que alguém está te tratando mal, seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, você fala assim, olha, não que você está me tratando mal, mas eu estou te dando a oportunidade de você me amar. Estou te dando a oportunidade de você me tratar diferente. Então, a pessoa não fez por mal, ela só não teve ainda a oportunidade de mostrar carinho. E às vezes, se a gente pensar, a gente acaba
cortando isso. A pessoa quer dar um ato de carinho pra gente, mas a gente já ignora, a gente já despreza e a gente acaba perdendo algumas coisas. Então vamos começar a perceber se a gente também não tem afastado as pessoas de nós. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. E quando eu li essa passagem, e mostra justamente isso. Às vezes a gente pensa, poxa, essa pessoa não precisa, né? Já tem tantos amigos do lado dele. A gente acaba achando que a pessoa não precisa, mas a pessoa precisa de um abraço, a pessoa precisa de um carinho. Não quer dizer que a pessoa vai morrer se você não ajudar, não quer dizer que a pessoa vai entrar em depressão se você não ajudar, mas é muito bom se sentir amado, não é verdade? Você chega num lugar, ninguém gosta de você, quem é que se sente bem? Quando você percebe que ninguém te tolera, ninguém quer ficar perto de você, isso é muito ruim, isso é muito difícil. Mas quando você se sente amado pelos outros, isso é muito bom. Então, que a gente faça isso também com o nosso próximo. Não acha que ele não precisa, vai e faça. Não acha que ele não está carente, vai dar um abraço, dá uma palavra, isso vai valer muito a pena. E ele termina assim, né? Quando Paulo fala que, olha, aprendi a viver com pouco, aprendi a viver com muito, aprendi a viver triste ou feliz. Mas ele termina, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Mesmo assim, vocês fizeram bem e me ajudaram nas minhas aflições. Então, assim, ele ia passar, ele ia superar. Mas mesmo assim, foi tão bom para ele receber um apoio, foi tão bom para ele receber uma ajuda. Conforto, né? Foi um conforto. A gente precisa amar as pessoas, a gente precisa ter atos de amor. E isso, gente, reforça os nossos vínculos diários. A gente vai criando esses vínculos. Quando você conta uma pessoa, a pessoa conta com você. Às vezes a pessoa só não liga para pedir dinheiro, né? Aí esse vínculo a gente não gosta muito. Ah, você me empresta dinheiro. Mas quando a pessoa, poxa, eu só queria ouvir uma palavra sua, eu só queria estar próximo de você, isso é muito bom. E esses vínculos são construídos desde quando a gente nasce. Desde o nosso nascimento a gente vai construindo. Então os vínculos que eu tenho hoje, às vezes a gente pensa, poxa, eu tenho pouco amigo, eu tenho muito amigo, ou a pessoa não me ama mais, a pessoa me ama menos. São vínculos construídos, né? De uma forma ou de outra, a gente construiu e chegou até onde nós estamos hoje. Mas não tá, e os vínculos continuam, eles vão até o último dia da nossa vida. Os vínculos, eles vão até o último suspiro que a gente der. E que a gente possa construir esses vínculos de forma saudável, que a gente possa construir esses vínculos de amor, de respeito, um com o outro, podendo ajudar, né, teve a música que o irmão cantou, né, de fazer o bem, poder fazer o bem, né, para todas as pessoas. E que quando as pessoas vêm com uma palavra de fúria para a gente pode dar uma palavra de amor que possa abrandar isso e a gente consiga superar as nossas dificuldades, né? Aprender realmente a viver com pouco, com muito, mas aprender a viver feliz. Eu vou terminar a fala passando um vídeo. Esse vídeo, ele mostra um depoimento de um filho, na verdade foi feito nos Estados Unidos, e eles replicaram aqui no Brasil. Ele não está com audiodescrição, então algumas cenas eu vou falar para vocês, mas é o depoimento de um filho para um pai, que fala um pouquinho sobre isso.